a gente vai ver a segunda metade da aula de tecido muscular, certo? Que vai ser aí mais voltada para o tecido muscular estriado esquelético, né? Que a gente viu que é a maior parte da musculatura que compõe o corpo. Então a gente vai ver alguns detalhes, algumas coisinhas interessantes sobre isso e também acabar revisando lá o sistema muscular que a gente já viu em anatomia. Depois disso, quando eu fizer o upload, eu envio o link novamente para vocês, envio algumas atividades e de tarde, na aula de anatomia, a gente vai se encontrar às 2 horas, certo? E nós vamos resolver questões, fazer exercícios no intuito de fazer uma revisão. E aí, quando a gente terminar a nossa aula, que deve levar aí em torno de 1 hora resolvendo essas questões, eu vou chamar a professora Isabela, né, a coordenadora do curso, porque ela quer conversar com vocês. Aí no final da minha aula eu envio o link para ela, ela entra na reunião e aí ela passa a falar com vocês, tá certo? Então fiquem aí organizados para que participem da aula de anatomia de tarde, porque ela quer conversar com vocês. Não sei o que é, certo? Ela só me pediu para entrar no final da minha aula. Então vamos lá, vamos começar. Então a gente terminou a aula passada vendo as características de cada um dos tecidos musculares, né? O estriado cardíaco, o liso e o esquelético. E o tecido estriado esquelético, ele vai ter uma estruturação em 3 camadas, né? Porque cada uma dessas camadas estruturais do tecido estriado esquelético, ela vai ser envolta por uma camada de tecido conjuntivo. Então, essa divisão em camadas da estrutura do tecido muscular estriado esquelético, ela é classificada em endomísio, perimísio e epimísio, que a gente já tinha visto, né? O endomísio, ele vai ser um tecido conjuntivo, né? Uma membrana de tecido conjuntivo, que vai envolver as fibras, que foi que a gente viu na aula passada. As fibras nada mais são do que as células do tecido muscular, que são chamadas de fibras ou miócitos, não é isso? Então, esse endomísio é essa membrana que vai envolver as fibras. As fibras são compostas pelo que a gente viu? Né? Tem lá o retículo sarcoplasmático, né? o sarcoplasma e tudo mais, os túbulos T, mas são compostos principalmente pelos miofilamentos de actina e miosina. São eles que vão compor aí as células musculares, ou seja, as fibras musculares. Então, essa fibra, né, essas células musculares são envoltas, cada uma delas, pela membrana chamada de endomísio. E aí, o perimísio é que vai envolver os fascículos. E o que são os fascículos? São conjuntos de fibras, né? São várias fibras, ou seja, várias células que formam fascículos musculares. E esses fascículos musculares, ou seja, esse conjunto de fibras musculares, vai ser também envolto por outra membrana de tecido conjuntivo, que é o chamado perimísio. E aí vem o epimísio, que vai envolver o músculo como um todo, e esse músculo também nada mais é do que o conjunto de vários fascículos, ou seja, o conjunto de várias fibras musculares. Então, esses vários fascículos vão ser envoltos também por uma membrana de tecido conjuntivo, no caso o epimísio, certo? Então, só recordando na figurinha que a gente viu, a gente tem aqui uma fibra muscular, ou seja, uma célula rica em miofilamentos de actina e miosina, que são aqueles que vão realizar a sobreposição no processo de contração desse músculo. Então, essa fibra, cada uma dessas fibras vai ser revestida por essa membrana de tecido conjuntivo, que é o endomísio, né? E aí tem esses fascículos musculares aqui, que são o conjunto de várias fibras, e esses fascículos musculares também serão envoltos por outra membrana de tecido conjuntivo, que é o perimísio, certo? E aí o conjunto de todos esses fascículos, ou seja, de várias fibras musculares, também vai aí formar o músculo em si, e esse músculo vai ser envolto também por outra membrana de tecido conjuntivo, que vai ser o epimísio,
certo? E dentro do tecido estriado esquelético, a gente vai ter aí uma unidade ativa básica. E qual é essa unidade ativa básica? É o sarcômero. O sarcômero vai ser a menor unidade contrátil que existe aí no sistema muscular, certo? Esse sarcômero ele vai ter uma estrutura que a gente viu, né? Que ele é composto ali por duas bandas claras, que são chamadas de bandas 1, que são mais claras porque são ricas em miofilamentos de actina. Vai ter uma banda escura, que é rica aí em miofilamentos de miosina, por isso que é mais escura, que é a chamada banda A, que vai ser riscada ali pela linha M, né, a linha da divisão da sobreposição, da mesma forma que as bandas 1 ricas em actina são também riscadas pela linha Z, chamada linha Z, e também vai existir aqui a banda H, que fica naquela região mediana do sarcômero, que a gente só consegue visualizar quando esse sarcômero está relaxado. No momento em que se contrai, essa banda não é visualizada. Não, a gente vai ver isso, certo? A hipertrofia, certo? Só que é quase no final da aula já. A gente vai ver, mas não é o aumento das fibras, não. A gente vai ver que é muito raro haver a multiplicação. É da mesma forma que o músculo estriado cardíaco, ele não se regenera. No caso do liso, ele tem uma regeneração elevada, né? No caso do estriado esquelético, ele regenera, mas em níveis baixíssimos, certo? A gente vai ver como é que ocorre essa hipertrofia. Então aqui a gente tem essa estrutura do sarcômero, certo? Em que ele está aqui, ó, na estrutura relaxada, que a gente consegue visualizar essa banda A, certo? Que é a banda em que não ocorre a sobreposição das fibras, dos filamentos de actina e miosina. A gente tem as bandas I, que são ricas em filamentos de actina, certo? E são riscadas pelas linhas Z. E a gente tem aqui a banda A, que é mais escura porque é rica nos filamentos de miosina, que é riscada pela linha M, que não está aqui apresentada, para se demonstrar aqui a banda H. Então a gente consegue visualizar aqui microscopicamente essa banda 1, mais clara porque possui uma maior quantidade de filamentos de actina, riscada por essas linhas Z. Essa banda aqui, A, que é a banda mais rica em filamentos de miosina, por isso mais escura, né? Porque é rica na proteína mioglobina, que é mais escura. E aqui, riscada pela linha M, e no centro o sarcômero relaxado, que não está aqui representado, mas aqui é a banda H, que é possível de se visualizar porque o sarcômero está no estado relaxado. Então não houve a sobreposição dessas fibras, impedindo a visualização da banda H, certo? Essa é a estrutura da menor unidade contrátil do tecido muscular estriado esquelético. Então, como é que vai acontecer? Também vamos revisar aqui o processo de contração em si, né? Esse processo de sobreposição dessas fibras. Então, primeiro, a gente vai ter que receber o sinal de contração lá do nervo motor, certo? E esse sinal, ele é recebido por quem? Pelos túbulos T. A gente viu na aula passada que a contração da musculatura lisa, ela é lenta, porque as fibras da musculatura lisa não possuem os túbulos. Então, a gente viu na aula passada que a musculatura lisa, as fibras da musculatura lisa não possuem túbulos T, por isso que essa contração é mais lenta, porque ela precisa receber o cálcio através de vesículas endocíticas, que não é o caso das fibras do estriado esquelético, que eles possuem esses túbulos T que armazenam grandes quantidades de cálcio e aí torna esse processo de contração mais efetivo. E aí, quando se recebe o sinal do nervo motor por esses túbulos T, eles liberam o íon cálcio no retículo sarcoplasmático. No momento em que há a liberação
desse cálcio no retículo sarcoplasmático, ocorre a despolarização desse retículo que libera esse cálcio para o sarcoplasma. Lembrando que o sarcoplasma nada mais é do que o citoplasma da célula muscular. Então, esse cálcio que foi liberado através da despolarização desse retículo sarcoplasmático, ele vai se ligar a quem? A troponina. E no momento em que ele se liga à troponina, ela muda aí sua conformação, liberando e expondo o filamento de actina. Então, esse filamento de actina agora fica disponível para que ocorra aí o processo de contração. A miosina, agora que a actina está disponível, pode se ligar à actina e aí vai vir o íon magnésio catalisar a hidrólise do ATP que está ligado à miosina. Então, a miosina que se liga ali à actina, que agora está disponível, ela já tem ligada a ela uma molécula de ATP, que é uma molécula rica em energia, que vai fornecer a energia necessária aí para esse processo de contração. Então, no momento em que a actina se liga à miosina, ela precisa da hidrólise desse ATP para poder realizar o processo contrátil em si. E quem catalisa a hidrólise desse ATP para a liberação dessa energia é o íon magnésio. Então, ele hidrolisa o ATP e a energia gerada vai fazer a miosina arrastar a actina. Não sei se vocês se recordam daquela figura que a gente viu, em que a miosina ela está num ângulo de 90 graus e no momento em que se libera a energia proveniente do ATP, ela que está ligada aqui à actina, inclina e acaba puxando esse filamento de actina, sobrepondo esses filamentos e ocasionando aí a contração. Então, no momento em que isso ocorre, esse arraste da actina, ocorre a contração em si. Outro ATP vai se ligar à miosina, favorecendo o retorno dela ao estado basal, né? A sua conformação basal. E aí, se esses sinais de contração permanecerem sendo enviados, esse ATP permanece sendo hidrolisado e assim a miosina vai aí sempre contraindo, puxando o filamento de actina, realizando o processo de contração. No momento em que essa contração não é mais necessária, ou seja, cessa o sinal lá do nervo motor, esse ATP não vai ser mais hidrolisado. No momento em que o ATP não é hidrolisado, ele só se liga à miosina para fazê-la retornar ao seu estado basal, né? Que é aquele de angulação de 90 graus. Quando a miosina retorna ao seu estado basal e não se liga mais à actina, ocorre a liberação do íon cálcio que estava ligado lá à troponina, e aí a troponina retorna à sua posição, à sua conformação inicial, que ali impede o contato, né, o acesso ao filamento de actina, cobrindo novamente o filamento de actina, cessando a contração e ocorrendo o quê? O relaxamento, certo? Então, resumidamente, para a gente não ver todas aquelas figuras que a gente viu, a gente vai ver uma figurazinha mais simples, certo? Então, a gente tem aqui o filamento de actina e o filamento de miosina. Esse filamento de actina aqui, ele está liberado porque o íon cálcio se ligou à troponina e a troponina mudou a conformação, expondo esse filamento de actina. Agora, essa miosina que tem aqui esse ATP ligado na sua conformação pode se ligar à actina e aí vem o íon magnésio, catalisa a hidrólise desse ATP, liberando a energia que vai fazer com que a cabeça do filamento de miosina puxe o filamento de actina, ocorrendo aí o processo de contração. Então, no momento em que vem outra molécula de ATP, se liga aqui à cabeça de miosina, ela muda sua conformação para o ângulo de 90 graus. Se a contração, o sinal de contração permanecer sendo enviado, novamente aí essa miosina se liga à actina e aí vai haver a hidrólise para gerar energia que puxa esse filamento. Se isso não acontecer, se o sinal de contração dos nervos motores forem cessados, então
essa molécula de ATP vai apenas se ligar ali à miosina para fazê-la retornar ao seu estado basal no ângulo de 90 graus. E aí vai ocorrer a liberação do íon cálcio da troponina, essa vai aí retornar para a posição inicial, impedindo o contato com o filamento de actina, e aí ocorre o relaxamento desse músculo, certo? E o que é que acontece, né? Agora a gente vai ver aqui mais a parte das curiosidades, né? Do que é que acontece quando a pessoa morre, né? E entra em rigor mortis, né? Que é quando a pessoa, por exemplo, está ali com o braço flexionado e não tem quem consiga fazer o braço retornar à posição inicial. Então isso é o chamado rigor mortis. Isso acontece por quê? Porque no momento em que o indivíduo morre, vai haver o quê? A interrupção do suprimento de oxigênio. Se eu não tenho oxigênio, eu não tenho como realizar a respiração aeróbica e eu não vou ter aí o fornecimento de ATP. Se eu não tenho fornecimento de ATP, o que é que acontece? O ATP não vai se ligar à miosina, fazendo retornar ao seu estado basal de 90 graus e aí ocorrendo ali o relaxamento do músculo. Então, sem oxigênio eu não tenho energia, sem energia eu não tenho aí o retorno ao estado basal da miosina, que ela permanece ali ligada na curvatura de contração ao filamento de actina. Então, não vai se produzir o ATP para se ligar ao sítio da miosina, que vai favorecer a mudança conformacional de relaxamento das fibras. Então, isso não acontece no momento que o indivíduo morre, obviamente, porque as células param de captar o oxigênio e param de realizar o processo de respiração celular. Então esse músculo ele vai permanecer contraído até o quê? Obviamente, até iniciar o processo de deterioração das células daquele músculo. Então quando aquelas células começam a se deteriorar, a de fato serem degradadas, aí o músculo vai perdendo o seu vigor e se consegue retornar aí a posição relaxada daquele indivíduo. Mas enquanto esse processo não acontece, o músculo permanece em contração, né? Permanece rígido, certo? Isso é o que acontece no rigor mortis. Então, o que foi que a gente viu aí? Pelo rigor mortis, no processo de contração que a gente detalhou, que o ATP ele é essencial, né? Para que o processo de contração muscular ocorra. Mas quais são as fontes de ATP? Que fontes fornecem aí o ATP para que esse meu processo de contração ocorra? Em qual ordem essas fontes vão ser fornecidas? Então, inicialmente a gente tem que nos 2 segundos iniciais do processo de contração muscular, o ATP ele vai ser fornecido pela reserva energética que existe dentro de cada fibra, né? Aquela reserva de glicogênio. Então, o ATP fornecido no início da contração é dado aí pela reserva de oxigênio. Mas aí, como vocês já podem observar, se esgota rapidamente essa reserva proveniente do glicogênio, né? Ela só vai garantir aí 2 segundos de contração no processo aí de movimento. Nos 8 segundos à frente, né, a gente tem aí o fornecimento dessa energia, desse fosfato rico em energia, a partir da fosfocreatina. E aqui entra uma curiosidade, né? Para quem gosta de academia, e aí, eu vou suplementar fosfocreatina, porque ela é um dos iniciais que fornece aí a fonte de ATP e ela tem uma quebra muito rápida, vai me fornecer ATP muito rapidamente, eu vou ter mais energia para... Então a fosfocreatina ela vai me fornecer energia de forma muito rápida, porque ela é clivada de forma muito rápida, fornecendo essa energia, né, de forma eficiente. Então eu vou suplementar. Só que é importante que a gente saiba que a fosfocreatina ela tem um limiar máximo dentro da célula. A gente tem um limite de armazenamento de fosfocreatina dentro da célula. Então, a suplementação com fosfocreatina ela é interessante para aquelas pessoas que estão iniciando. Então, o limiar de armazenamento dela,
ainda não atingiu o máximo, porque ela está iniciando o processo ali de atividade física e tudo mais. Mas as pessoas que já têm uma frequência de treino elevada, elas já atingiram, né? Porque elas já trabalharam bastante as suas fibras musculares, elas já atingiram ali o limite de armazenamento da fosfocreatina. Então não adianta de nada suplementar. Essa fosfocreatina vai ser eliminada ali na urina, no processo de filtragem dos rins, porque não há como ela ser armazenada além do limite que a fibra celular permite. Então por isso é interessante para quem está iniciando, mas para quem já tem uma frequência de treino, um costume, não tem serventia alguma, certo? Então, veio ali a reserva do glicogênio, rapidamente esgota. Veio a reserva da fosfocreatina também, 8 segundos, rapidamente se esgota, certo? E aí em seguida vai entrar aqui a fermentação lática no fornecimento desse ATP. Só que rapidamente a célula passa de fermentação lática para a respiração celular. Com essa respiração celular fornecendo o ATP agora. Porque a respiração celular vai ser mais lenta, mas ela vai ser muito mais eficiente do que a fermentação lática. A gente sabe que para a mesma molécula de açúcar, a fermentação lática vai gerar ali 2 ATPs, enquanto a respiração celular vai gerar de 30 a 32 ATPs. Então o rendimento, a eficiência é muito maior. Então, devido ao processo de respiração ser mais lento, a fermentação lática ela vai fornecer o ATP antes da respiração celular. Mas esse processo ele rapidamente é transferido na fibra muscular para a respiração celular. E o que é que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer que todos esses processos aqui, esses 4 processos, clivagem do glicogênio, da fosfocreatina, a fermentação lática, a respiração celular, eles estão ocorrendo simultaneamente, certo? O que a gente está dizendo aqui de ordem é que ocorre uma predominância do fornecimento do ATP nessa ordem. Então, precisou da contração muscular, a fibra muscular começa a desempenhar todos esses papéis aqui. O que é que acontece mais rápido? A quebra do glicogênio. Então, ele vai me fornecer o ATP de forma mais rápida. E o que é que vem em seguida aí na ordem, que tem também uma quebra mais rápida? A fosfocreatina. Qual é o terceiro processo que vem que tem um fornecimento de ATP mais rápido? A fermentação lática. E em seguida vem a respiração celular, que é a mais lenta, mas que é a mais eficiente, que vai me fornecer aí mais energia. Então todos estão acontecendo ao mesmo tempo. Só que como cada processo tem velocidades de ocorrência diferentes, a gente tem essa ordem aqui de fornecimento: glicogênio, fosfocreatina, lática e respiração celular. Vocês conseguiram compreender isso? Certo. Então vamos lá, né? Da hipertrofia. Como é que vai ocorrer a hipertrofia das fibras musculares, né? Do tecido muscular. Então o crescimento das fibras musculares, consequentemente do músculo, né, ele vai ocorrer através de microlesões nos miofilamentos. A gente viu que as fibras musculares são aí lá dentro, né, no sarcoplasma das fibras musculares, a gente tem diversos miofilamentos de actina e miosina. Então, o que ocorre para crescer esses miofilamentos, essas fibras musculares aumentarem, hipertrofiarem, é que essas microlesões feitas nesses miofilamentos, eles vão ser regenerados e também aí repostos através das células chamadas de células satélites. Essas células satélites vão regenerar essas microlesões nesses miofilamentos, bem como produzir mais miofilamentos, fazendo com que essa célula fique maior, né, hipertrofiada, e tornando ela mais forte, essa fibra mais forte e mais resistente. Esse é o princípio da musculação quando esta é voltada para a hipertrofia, né? E não para o emagrecimento e tudo mais. Mas quando é voltado para a hipertrofia, o professor ele vai lhe passar exercícios que têm o intuito de causar microlesões nos miofilamentos, certo? Os miofilamentos que estão lá dentro ali da fibra muscular. Então essas microlesões,
elas vão ser regeneradas pelas células satélites que ficam ali próximas das fibras musculares. Então essas células satélites regeneram esses miofilamentos microlesados e também vão sintetizar mais, acabando por hipertrofiar essa fibra muscular. É importante, por que é tão importante ter um acompanhamento de um professor nesse processo aí de atividade física, de musculação e tudo mais? Por quê? Porque o que acontece é que se você não faz o exercício de forma adequada, de forma aí acompanhada, controlada, em vez de você desencadear microlesões nos miofilamentos, que vai favorecer aí essas fibras hipertrofiarem, se tornando mais fortes e resistentes, você pode acabar causando uma lesão da fibra em si, ou seja, da célula muscular. E o que foi que a gente viu anteriormente? Beleza, repito. Então, essa parte da musculação. Vou repetir aqui essa parte. Pronto, então vamos lá. Então, o que acontece na musculação voltada para a hipertrofia, né? O professor, ele vai te dar exercícios que vão causar microlesões nos miofilamentos. E aí essas células satélites, que são as células responsáveis pela regeneração ou até mesmo algumas poucas vezes pela multiplicação das fibras musculares, elas vão regenerar os miofilamentos e sintetizar também mais, causando o que aí? Uma hipertrofia dessa fibra muscular, porque tanto ela vai produzir mais miofilamentos, aumentando o volume, como regenerar aqueles que haviam sido lesados, tornando essa fibra maior, hipertrofiada e também mais forte e mais resistente. E o que é importante, porque é tão importante quando se vai fazer uma atividade física, ter um professor ao seu lado, né? Porque o professor ele vai te direcionar da melhor forma possível para que esses exercícios, eles de fato causem microlesões nos miofilamentos. Porque se você fizer esse exercício de forma errada, não acompanhada, pode acabar causando o quê? A lesão diretamente na fibra. E aí quando a gente tem a lesão na fibra, o que foi que a gente acabou de ver na aula anterior? Que o tecido estriado esquelético, ele praticamente não regenera, né, as suas células, não se multiplicam as suas células. Então essas células satélites, elas podem de vez em quando regenerar uma célula, ou seja, uma fibra muscular completa, mas isso não acontece com tanta frequência. Então no momento em que você realiza que a lesão da sua fibra muscular, a probabilidade de você tê-la perdida é muito grande. Então é por isso que o acompanhamento é tão importante, porque esse professor vai te direcionar ao causar lesões nos miofilamentos e não na célula muscular inteira em si, não na fibra muscular completamente, certo? Quem tinha perguntado? Matheus. Entendeu, Matheus? Pronto. Aí só mais um adendo aqui que a gente coloca, né? A gente tá vendo aí muito, ocorrendo com muita frequência aí, tá na moda o CrossFit, né? O CrossFit, a gente vai ver já já também que aquela diferença de força entre as pessoas é porque algumas pessoas conseguem ativar mais fibras do que outras. Algumas em determinado exercício ativam 10 fibras, enquanto a outra no mesmo exercício consegue ativar 20 fibras. Então por isso aquele magrinho consegue pegar mais peso do que aquele fortão e você fica sem compreender, certo? Então no CrossFit, o CrossFit ele trabalha justamente para fazer com que o aluno atinja o alto rendimento. E o que é esse alto rendimento, né? É justamente adquirir essa capacidade de ativar várias fibras. Então o CrossFit ele tem esse objetivo de atingir aí o alto rendimento. Só que o alto rendimento ele é voltado aí para atletas, né? São pessoas que desde o início, os atletas eles são formados desde crianças, né? Eles têm esse costume, essa prática com a atividade.
Então tem algumas pessoas que quando vão iniciar a atividade no CrossFit, devido à atmosfera, né, competitiva, essa busca pelo alto rendimento, acabam se lesionando, né, lesionando justamente aqui as fibras musculares, porque todo exercício de alto rendimento, ele é altamente lesivo. E nesse caso, ele não é lesivo aqui nos miofilamentos, ele vai ser lesivo para as fibras musculares, entre outros, né? Tem também rompimento de cartilagem do joelho. Então, tudo isso faz com que a gente tenha uma frequência tão alta de lesão de pessoas que realizam CrossFit, porque é uma atividade que tem uma busca aí pelo alto rendimento, e esse alto rendimento ele é altamente lesivo na parte aqui danosa do processo lesivo, né, causando lesões nas fibras. Então, por isso que independente da atividade que você vai escolher, você precisa iniciar de forma devagar, justamente para permitir que as suas fibras, né, que os seus músculos passem aí por esse processo de hipertrofia, ganhando mais força e mais resistência, certo? Então aqui, ó, fica bem claro nessa figura, achei ótima essa figura quando eu encontrei. A gente tem aqui a fibra muscular, certo? E aí, no momento em que houve a atividade física bem direcionada, essa fibra muscular sofreu aqui microlesões nos seus miofilamentos. As células satélites, que estão ali com o intuito justamente dessa regeneração, elas vão se proliferar, certo? E vão regenerar esses miofilamentos e também acabar aí produzindo mais miofilamentos, causando a hipertrofia dessa fibra muscular. Ocorre que algumas vezes essas microlesões acontecem diretamente também aonde? Na fibra, né? E se isso acontecer na fibra, nós perdemos essa célula muscular. E aí essas células satélites com uma frequência muito menor aqui, ó, miotrauma severo, ou seja, causou um trauma severo à fibra muscular. Então essas células satélites também vão se diferenciar e vão originar aqui uma nova fibra, certo? Uma nova fibra muscular. Só que isso ocorre em uma frequência muito baixa. Então, se no exercício, que é a probabilidade muito maior, você causar um trauma severo em diversas fibras, a probabilidade de que você não regenere todas essas fibras que foram traumatizadas é enorme, né? Que você repõe essas fibras que foram traumatizadas. Então, por isso que o exercício ele tem que ser bem direcionado, ok? E aí também existe outro tipo de curiosidade relacionada aí ao tecido muscular, né? De onde é que provém a força muscular? Por que que aquele indivíduo que é super magrinho, não tem nenhuma musculatura, consegue pegar mais peso do que aquele bem fortão, certo? Então o que acontece é que a força muscular ela é diretamente proporcional à quantidade de fibras que são ativadas ali em determinado movimento, certo? Então, quanto mais fibras são ativadas no movimento, no exercício em si, aí mais força esse indivíduo vai desenvolver. Então, a maioria dos fisiculturistas, eles não são voltados aí para conseguir puxar, vamos dizer, não puxar, pegar mais peso, né? Eles são voltados para a hipertrofia de determinadas fibras, aquelas fibras que ficam mais à mostra. Então, o exercício deles, né, a atividade deles é toda voltada para que ocorra a hipertrofia, principalmente daqueles músculos que quando hipertrofiam acabam ficando mais ressaltados, porque o intuito do fisiculturista é mostrar ali aquela curvatura muscular. Então ele acaba que ele pode pegar menos peso que uma pessoa que tem menos hipertrofia muscular que ele, porque aquele outro indivíduo tem um programa de treino, né, tem uma atividade física aí voltada para a ativação de muito mais fibras, não tem um objetivo apenas de hipertrofiar as fibras, do que aquele indivíduo do fisiculturismo. É claro que tem indivíduos que têm sim esse objetivo de hipertrofiar tudo, todas as fibras, né? Eu estou dizendo assim, generalizando, né? No geral. Então, quanto mais fibras o indivíduo ativa, mais força ele consegue desempenhar.
É por isso que existe a necessidade da renovação da ficha, né, na academia mensalmente. Porque quando a gente faz aí os exercícios durante um mês, a gente está ativando determinadas fibras naquele movimento, para aquele músculo. E aí no outro mês, quando a gente muda essa ficha, a gente passa a ativar outras fibras. Só que a nossa memória muscular, ela já se lembra que também utilizou para a movimentação daquele músculo aquelas fibras do mês anterior. Então a gente passa a utilizar mais fibras, causando também aí a hipertrofia de mais fibras e passando a ter, por isso que a gente vai conseguindo pegar mais peso à medida que o tempo vai passando, porque a gente vai conseguindo aí ativar mais fibras nesse processo de contração, certo? E aí existem os casos, né, em que a gente só ativa aí 100% das nossas fibras musculares, né? Essa situação de ativação de todas as fibras musculares ocorre em morte ou hipnose, aqueles casos que a gente vê que a pessoa consegue levantar um carro, se vem uma força sobrenatural, porque aí o sistema nervoso ele nunca envia em condições normais sinais para a contração de todas as fibras musculares, porque ele sabe que existe o risco, quando essa contração é generalizada de todas as fibras, de aí haver o rompimento do músculo, né? Então ele envia para poucas fibras, mas no momento de uma situação dessa, ele envia o sinal aí, já que é o caso de sobrevivência, ele envia esse sinal motor a todas as fibras musculares, e aí no processo de contração de todas essas fibras, a gente consegue ter uma força descomunal, por isso que tem esses episódios aí de ocorrência. Pode acontecer tanto nessas situações, como também a hipnose, ela pode também conseguir fazer isso, certo? E por fim, a gente vai aqui discutir qual é a diferença entre as fibras vermelhas e as fibras brancas, que também é uma curiosidade envolvendo aí o tecido muscular estriado esquelético. Então as fibras, elas são diferenciadas pela sua força, resistência e tipo de contração, e essa diferenciação se dá na classificação em fibras vermelhas e fibras brancas. As fibras vermelhas são fibras ricas em mioglobina e mitocôndrias. Essa mioglobina é uma proteína que é altamente eficiente no transporte de oxigênio. Então, se eu tenho um transporte de oxigênio mais eficiente, o oxigênio ele é utilizado em que processo metabólico? No processo de respiração celular. Se eu tenho um fornecimento de oxigênio mais eficiente, eu vou ter aí uma disponibilidade maior de ATP proveniente do processo de respiração celular. Então, quanto mais ATP, mais eficiente aí o meu processo de contração, não é isso que a gente viu? A gente precisa no processo de contração constantemente de ATP. E aí essas fibras vermelhas que são ricas em mioglobina e tem esse transporte de oxigênio mais eficiente, elas vão ser o quê? Mais resistentes, né? Elas conseguem passar mais tempo realizando o processo de contração devido a esse transporte eficiente de oxigênio. E aí, consequentemente, elas vão ter menos força, porque elas vão garantir aí um processo de contração mais longo, por longos períodos. Então, isso não vai acontecer se esse processo exigir força demais. Então, essa contração ela vai ser lenta e contínua, é o tipo de contração dessas fibras vermelhas. E o que é que muda aqui já para as fibras brancas, né? Pela nomenclatura, a gente já deduz que não vai conter o quê? Essa mioglobina, essa proteína eficiente no transporte de oxigênio. Sem a mioglobina, ela não vai ter essa eficiência toda no transporte de oxigênio, ou seja, elas são fibras que estão mais voltadas para a força, né? Aquela explosão, aqueles segundos iniciais ali de fornecimento de ATP pela reserva energética que contém nessa fibra branca. Então ela tem essa explosão de força e tem o quê? Pouca resistência, né? Porque à medida que vai ocorrendo o processo de contração, vai se reduzindo aí a quantidade de oxigênio disponível
e, consequentemente, a quantidade de ATP disponível. Então, vai reduzindo a eficiência contrátil desse músculo. Então, a gente tem uma menor resistência. Então, qual é a característica dessas fibras brancas, né? Elas são de contração rápida, que é justamente esse processo explosivo de contração, e descontínuo. Ela não mantém uma continuidade. E aí, o que é que a gente vai ver aqui na figura? A gente tem aqui, ó, as fibras do tipo branca, em maioria, certo? Que tem como característica poucas mitocôndrias, poucos vasos sanguíneos e não há presença da mioglobina, certo? Ou seja, a gente tem aqui realmente uma deficiência no processo de... não uma deficiência, né? A gente tem uma lentidão maior no processo de respiração celular, desse fornecimento de oxigênio, pela essa proteína, pela a presença de poucos vasos sanguíneos, vai ter um fornecimento do oxigênio em menor quantidade, reduzindo aí o fornecimento de ATP pela respiração celular. Então essa energia ela vai ter que vir daquele armazenamento inicial, da explosão inicial para o processo de contração, certo? Enquanto as fibras vermelhas vão ser ricas em mioglobinas e mitocôndrias que realizam o processo de respiração celular, aí fornecendo bastante ATP que mantém esse processo de contração ocorrendo por mais tempo, por isso elas são mais resistentes. E aí quando se faz um estudo, né, da composição de determinados indivíduos, de atletas que estão relacionados a determinadas atividades, pode-se observar claramente, por exemplo, atletas como o Usain Bolt, né, que precisam daquela explosão em 100 metros, conseguir realizar aquela corrida em 100 metros. A gente vê aqui, ó, nessa lâmina, esse exemplo da composição do tecido muscular, que a maioria das fibras musculares são brancas, né? A fibra branca, ela precisa de quê? Né? Ela tem uma contração que rápida, descontínua, mas é uma contração muito rápida, uma contração de explosão, porque ela vai ser ali mais forte. Então, esses indivíduos que precisam dessa explosão para realizar suas atividades, esses atletas de atividades explosivas, eles normalmente na sua composição, quando é analisada, eles têm uma imensa maioria das suas fibras musculares do tipo branca. Enquanto aqui, ó, os maratonistas, né, tipo São Silvestre, corredores ali de São Silvestre, 42 quilômetros, que precisam manter ali a contração, né, a corrida num ritmo contínuo e tudo, a gente tem aqui uma riqueza de fibras vermelhas. Por quê? Porque as fibras vermelhas, elas são mais resistentes por conseguir fornecer ATP por um tempo maior, devido a todas essas, uma maior presença de vasos sanguíneos, a proteína mioglobina, que consegue transportar esse oxigênio mais eficiente, de forma mais eficiente. Então, esses corredores que precisam desempenhar o processo de contração por um período mais longo, né, mais contínuo, de forma ali mais lenta, eles têm na sua composição uma riqueza de fibras vermelhas quando é observado aí em determinados estudos. Então é importante, se um dia vocês forem perguntados em concurso, alguma coisa do tipo, que um atleta que precisa de uma força de explosão, né? Você acha que ele provavelmente deve ter mais riqueza de quais tipos de fibras? Aí você vai saber, fibra branca. Agora aquele atleta que tem mais resistência, né, que é o pentátlon, que precisa de longos períodos aí utilizando a contração do seu músculo, ele vai ter, você acha que ele vai ter uma quantidade maior de quais tipos de fibras? Aí você coloca fibras vermelhas, que tem mais resistência, permanece por mais tempo assim. Então vocês conseguiram compreender aqui essa classificação dessas duas fibras? A gente encerra aqui. Isso. Nenhuma dúvida? Pronto. Pois, gente, lembrando, né? Hoje à tarde, 2 horas, vamos resolver umas questõezinhas. E aí, quando terminar a aula, eu vou chamar a professora Isabela, que ela quer conversar com vocês, certo? Então, se puderem chamar o pessoal para estar na aula, não faltar aula, porque ela quer conversar com vocês, aí
Aí fica melhor, tá certo? Até mais tarde. Então, pronto, show de bola. Até mais tarde, gente. 2 horas. Tchau, tchau.